pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma doutrinária aqui da nossa querida Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Antes de qualquer coisa, desejo muita paz, muita serenidade e muito equilíbrio. Que esse seja um momento de diálogo, de aprendizado e reflexão para todos nós. Gostaria de agradecer mais uma vez toda a equipe, da FEIS, pelo convite e pela oportunidade de diálogo com essa casa, com essa comunidade de pessoas que plantam e consequentemente também colhem o bem em nosso planeta. Bom, o convite foi feito para tratar de um tema que eu tenho um carinho muito especial por estar associado, eu digo até uma necessidade humana, dentro e principalmente a partir do nosso paradigma reencarnacionista, né, que entende a necessidade do espírito e da nossa alma de progredir cada dia e cada vez mais. Então, superação e um recomeço é o tema que iremos abordar ao longo dessa doutrinária, e eu convido vocês, a estabelecer esse diálogo da melhor forma possível. Então, procurem ficar em uma posição confortável, aumentar o volume e que esse seja um momento de muita paz e reflexão para a gente. Bom, particularmente, eu sempre gosto de estabelecer um diálogo entre tudo aquilo que a gente aborda dentro da doutrina, através desses espaços de doutrinária. Eu sempre gosto de estabelecer esse diálogo com a arte, seja ao longo da doutrinária, seja no final, mas dessa vez vai ser no início. E a linguagem artística que eu vou trazer aqui é uma que toca muito a minha alma, que é a poesia. E esse poema, eu acho que ele traz algumas questões e principalmente sentimentos que são muito importantes que a gente se conecte nesse momento para estar falando e abordando sobre essa temática. Essa poesia é de um perfil, no Instagram, que eu recomendo a todos, chamada Eulíricas. Cuide-se, toque-se, seja coragem. Viver não é temer, mas atravessar. Apesar de, sinta-se, queira-se, siga persistente e se amando e sorrindo, mesmo quando enfrentando que a vida nos exige muito peito para lutas, mas nos devolve tudo em amor. Meus amigos, a forma mais tradicional que abordamos a questão do recomeço e a questão da necessidade, de superação e de mudança, normalmente é trabalhado dentro da nossa querida Seara Espírita por meio do diálogo dessa passagem do Evangelho, em especial do nosso querido capítulo 4, que diz que ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. Vou repetir, de acordo com as palavras do nosso querido Nazareno, ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. A abordagem mais tradicional, que está sempre associada a essa interpretação da passagem do Evangelho de Jesus, dentro, ou melhor, a partir do paradigma espírita, resgata e reforça sempre o sentido do nosso paradigma da reencarnação. Ou seja,
Não podemos ver, e até acrescento, sentir, experimentar, vivenciar, alcançar esse reino de Deus, se não renascermos de novo. Kardec, por meio dos Espíritos, traz e reforça a tese de que Jesus, desde o seu início, trouxe, a partir da sua mensagem, o paradigma e a necessidade de que temos que constantemente reencarnar, de que temos, para avançarmos no nosso processo evolutivo, seja individual e seja coletivo, que aproveitar, né, essa conjuntura e a condição da reencarnação como uma necessidade evolutiva. Vários são os atores que reforçam essa tese e essa abordagem de que recomeçar a partir do paradigma de que temos que renascer de novo significa dizer que temos que trazer para o nosso cotidiano a ideia de que constantemente vamos reencarnar, de que a reencarnação não pertence apenas a um entendimento religioso. A reencarnação é uma lei da vida, é uma lei natural. E aí, eu trouxe esse trecho, né, de um livro chamado Espiritismo Dialético, de um dos fundadores de uma corrente espírita chamada da Sociologia Espírita, um argentino chamado Manuel Portero. Ele tem essa obra belíssima que ele diz o seguinte: a vida e morte não são mais do que o fim de dois modos de viver diferentes, em mundos que se interpenetram, fases da mesma vida que se sucedem e persistem em continuado morrer e renascer através do tempo e do espaço. Mudança perpétua de formas e personalidades que se encadeiam infinitamente entre si e com outras série de existências. Marco Portero, ele não apenas amplia essa questão do entendimento reencarnacionista, né, da necessidade da reencarnação, como ele também fala e dialoga, né, com um dos principais princípios filosóficos, vamos assim dizer, que é a questão da dialética. Para ele, a vida encarnada é a grande tese, né? A morte do corpo físico é a grande antítese, e a reencarnação, ela é a síntese. Então, para Marco Portero, assim como a maioria de nós que não apenas acreditamos, mas vivenciamos esse paradigma reencarnacionista, essa tríade de nascer, morrer e renascer é a tríade da vida. É o movimento que nos faz pulsar e evoluir ao longo das existências, né, de reencarnações e reencarnações. Mas vamos adiante. E vamos adiante de uma forma que eu não atrapalhe vocês de lerem o texto, né? Naturalmente. Eu vi agora, dentro aqui dos meus aparatos tecnológicos, de que o meu vídeo estava na frente do texto. Então agora eu organizei de um jeito que vocês possam ler na totalidade. Tá? Mas, além dessa perspectiva, o que eu gostaria de abordar aqui hoje é o entendimento de que, se eu trago para mim o paradigma da reencarnação, sendo eu espírita, sendo eu budista, sendo eu messiânico, sendo eu simplesmente alguém que entende, percebe e tem consciência de que a reencarnação ele é um princípio natural da vida, a partir do momento que eu abraço e comungo com essa ideia, uma outra acaba surgindo como consequência de que a vida é então um eterno recomeço. Como assim, Vicente? Entender a reencarnação como uma lei da vida, né, é partir do pressuposto que o recomeço é uma condição, vamos assim dizer, perpétua desse processo. Ou seja, a todo tempo vamos precisar reencarnar. Em outras palavras,
a todo tempo vamos precisar recomeçar. E o recomeço aqui não é um recomeço simples, é um recomeço profundo, é um recomeço de uma vida, é um recomeço de uma reencarnação. Imaginem. Então, a habilidade, a capacidade de lidar com o recomeço, a partir desse entendimento, é também uma necessidade do espírito. Minha gente, entender e abraçar esse paradigma reencarnacionista ou da reencarnação significa também entender de que precisamos aprender cada vez mais a recomeçar a todo instante. Por quê? Porque isso vai fazer parte da vida. Seremos convidados por ela a todo instante a sempre recomeçar. Sempre. E a pergunta que eu faço é: o quanto estamos preparados para isso? O quanto estamos refletindo sobre isso? E o quanto estamos trazendo isso para as nossas vidas? Esse é um ponto muito importante que é o grande norte reflexivo que queremos trazer aqui hoje. Bom, mas o nosso querido Jesus de Nazaré, ele não para por aí. Ao abordar essa temática dentro do Evangelho, dentro da sua Boa Nova, ele traz uma frase que ela é filosoficamente, para não dizer apenas espiritualmente, muito importante. Porque ele faz a seguinte reflexão: o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Que Jesus, na sua imensa sabedoria, ele quer trazer de reflexão para a gente? Que sentido profundo essas palavras naturalmente podem tocar a nossa alma? Uma de cara, objetiva e literal, que a gente percebe ao ler esse texto, ao ler essa passagem tão forte e tão importante de Jesus, é de que existem dois tipos de nascimento: o nascimento da carne e o nascimento do espírito. Ou seja, reencarnar do ponto de vista da carne é uma coisa. Só que Jesus fala o que seria reencarnar do ponto de vista do espírito. Que simbologia e que aprendizado é esse que Jesus fez questão de reforçar, dizendo que além do nascimento da carne, além do processo reencarnatório, como um processo de retorno a essa condição de espírito encarnado, existe uma outra condição de recomeço muito importante, que é o renascer, ou melhor, o nascer do espírito. Minha gente, e é essa reflexão que eu gostaria de abordar aqui hoje. Porque renascer do espírito não necessariamente tem a ver, ou melhor, perdão, não necessariamente está diretamente ligado com o renascer da carne. Na prática, o que isso vai significar? Significa que eu posso renascer do espírito sem necessariamente precisar desencarnar ou renascer da carne. Uma coisa não necessariamente está ligada à outra. Como eu posso também reencarnar na carne e não necessariamente renascer do espírito, porque são coisas que podem andar juntas, podem, mas não necessariamente. E Jesus faz questão de dizer que precisamos renascer tanto da carne quanto do espírito. Em outras palavras, Jesus coloca para a gente, nesse meu entendimento sobre essa abordagem, o desafio perpétuo, contínuo do recomeço. E não precisamos, e isso é importante, desencarnar para que isso aconteça. Não precisamos de uma morte do corpo físico para entender que é necessário e de alguma forma pode dizer assim, condição fundamental para o nosso processo evolutivo, a necessidade de recomeçar. A necessidade de recomeçar, então, ela passa a ser, para nós, seguidores desse amado e querido Nazareno, e pessoas que abraçaram e entendem o paradigma da reencarnação, ela é uma necessidade evolutiva da alma e do espírito. Precisamos, gente, a todo momento,
aprender, a recomeçar. Então, uma das grandes reflexões que eu gostaria de trazer para esse aprendizado é que a ciência, em especial, né, a nossa querida psicologia, a ciência do comportamento humano, elas vai nos trazer, né, de verdades e de reflexões e de conhecimento, o entendimento de que todo recomeço precede de uma morte e de um luto. Ou seja, morrer, independente, né, do seu entendimento reencarnacionista ou não, ela vai preceder de um luto, de uma dor, porque está associado a um grande processo de mudança. E essa mudança, ela é muito especial que seja abordada nessa atual conjuntura, porque de alguma forma, esse contexto pandêmico no qual nós vivemos hoje é um contexto de muitas mortes. Mortes não apenas do corpo físico, mas mortes de diversas naturezas. E aí, naturalmente, refletir sobre o recomeço é refletir sobre a necessidade e consciência de que temos sim que viver um luto, né, dessas mortes e dessa perspectiva. Como assim, Vicente? O que você quer trazer com isso? Bom, o primeiro convite que eu gostaria de fazer aqui hoje é de que a gente ampliasse um pouco o entendimento de morte, né? Ou seja, não apenas o entendimento de que a morte é uma passagem, né, do plano físico para o plano espiritual, porque essa dimensão do entendimento está associada à morte e o renascer da carne. Eu gostaria de trazer uma reflexão provocada pelo próprio Jesus, de que além do entendimento da carne, a gente também encarasse a morte do ponto de vista do espírito. Como assim, Vicente? O que eu queria dizer é que a morte da carne é uma coisa, mas também existe a morte do espírito, ou seja, as transformações que vão impactar diretamente na vida dos espíritos, ou seja, nas nossas vidas, independente da nossa condição reencarnatória, independente se estamos reencarnados ou não. Então, por exemplo, o desencarne de uma pessoa querida. Esse é um tipo de morte que não nos atinge diretamente, ou seja, não somos nós que estamos morrendo, é aquela pessoa amada, é um filho, é uma mãe, né, é um amigo, e é um companheiro ou uma companheira de vida. E isso, gente, é uma dor muito profunda. Por mais que não sejamos nós que estejamos desencarnando, por mais que tenhamos um entendimento, né, sobre a vida pós-morte, a gente vai sentir uma dor imensa quando essa transformação for associada à vida daquela pessoa. Ou seja, a morte dela, a morte do seu corpo físico, como a gente gosta de trabalhar e abordar dentro da própria doutrina, ela nos gera, de um ente querido, de uma pessoa próxima, ela nos gera uma dor, sim. E isso, inclusive, é comprovado pela própria psicologia, né? Ou seja, mesmo tendo a consciência e a percepção da vida após morte, aquilo vai nos atingir, porque vai ser uma morte provocada dentro do nosso espírito. É uma mudança que vai gerar uma dor, infelizmente. Por quê? Porque ela é estruturante. Ela está relacionada com um sentimento que, por mais que a gente tenha a consciência racional, e isso de fato traz um alívio, um bálsamo, né, de que aquela pessoa ela vai estar num outro plano, porém aquela mudança gera uma dor. Por quê? Porque ela vai mudar. Aquela pessoa não vai poder mais nos relacionar conosco, né, do jeito que existia antes. Essa mudança, ela dói. E é por isso que o desencarne de uma pessoa querida, ela vai gerar um luto, querendo ou não. E cabe a nós, espíritas em especial, ter essa sensibilidade. Ou seja, o fato de termos essa consciência de que existe a vida após a morte, não nos tira o direito, e eu vou colocar aqui até o dever, de vivenciar o luto dessa passagem, dessa mudança, desse impacto que a morte desse ente querido vai gerar em nós. Ou seja, a morte desse ente querido vai gerar também uma morte na nossa alma.
entendendo a morte não como um fim, mas entendendo a morte como uma necessidade de mudança. Vamos ter que, forçadamente, né, saber ou aprender a conviver com aquela pessoa de outra maneira. E isso não é uma coisa simples para o nosso estágio, isso é uma coisa dolorosa. E precisamos acolher isso, porque a psicologia, em vários livros, vários psicólogos abordam isso como uma necessidade da alma que fica. Então precisamos acolher essa dor. Não podemos negá-la, porque mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer. Então é muito importante que nós saibamos disso. Né? Trazer para nós o paradigma da reencarnação não é negar o luto da morte de um ente querido, muito pelo contrário, é reconhecer que aquilo é uma mudança estruturante na nossa vida, ter ou estar com aquela pessoa dentro daquela condição que agora se altera completamente, nos coloca um desafio de mudança, nos coloca um desafio de recomeço. E se tem recomeço, gente, tem um luto sim, que precisa ser vivido, que precisa ser acolhido. Alguns psicólogos falam até de períodos e de etapas dessa vivência de luto. Para alguns demoram 3 meses, para outros 3 anos, mas o fato é que se nós não aprofundarmos o entendimento de vivenciar essa dimensão, que é uma necessidade da nossa alma, vamos ficar de alguma forma capengas com esse processo e essa dor em algum momento vai aparecer e de alguma forma ela vai, como é que eu posso dizer assim, nos envolver dentro daquilo que a psicologia chama de um movimento inconsciente da nossa própria alma. Então abracemos, acolhemos essa dor, né? Vamos viver esse processo de luto das pessoas amadas que por algum motivo, né, ou necessidade divina fizeram a sua passagem. Porém, o que eu gostaria de trazer é que não devemos encarar a morte apenas do corpo físico, seja nossa, né, seja de um ente querido. Existem muitas outras, que inclusive esse contexto de pandemia nos forçou, que é, por exemplo, a morte de, de uma relação de emprego, ou de um trabalho. A perda, né, de um emprego, ela tem um impacto estruturante na nossa vida como encarnado, mas não está associado à perda do corpo físico, e sim é uma morte que atinge o espírito, que nos abala e nos impacta. E a necessidade de luto, né, e de reflexão, de entendimento dessa mudança é necessária. E aí, naturalmente, eu não estou querendo dizer que a gente tem que ficar parado, né, como diz aqui na Bahia, né, na sofrência da perda ou da mudança de um estado. Não, não é isso. Mas é importante que a gente saiba que isso vai impactar a nossa alma e a gente precisa parar para refletir um pouquinho, sentir aquele processo, até para poder fazer esse recomeço. Quando eu falo da necessidade do luto, não é que a gente tem que se prender a ele, se amarrar a ele, ou se subordinar a ele. Não. É saber que ele existe, que ele precisa ser vivenciado como uma etapa fundamental de recomeço. Porque todo recomeço precede de uma morte, e se precede de uma morte, precede de um luto que precisa ser vivido com consciência e com maturidade e com respeito. Só que muitos outros lutos associados a muitas outras mortes, esse contexto de pandemia nos coloca, né, de emprego, a falência de uma empresa, de um projeto, em muitos casos também não necessariamente associado à pandemia, né, mas a perda de um órgão, de uma mobilidade, tudo isso gera impacto, gente, na nossa vida. Tudo isso é uma espécie de morte, né, que de alguma forma abala, dentro de uma perspectiva estruturante, a nossa alma, o nosso espírito. Então a gente precisa entender o impacto disso. A gente precisa se autoconhecer nesses momentos para entender como é que isso nos abala, acolher, nos fortalecermos para iniciar o processo de recomeço. Porque essa é a condição que eu gostaria de trazer. Superar algo não é negar. Superar algo é lidar com aquilo da melhor forma possível. E isso não pode passar por negação. Então, acolhemos então essa morte, né? E acolhemos então todas essas mudanças que de alguma forma impactam sobre a nossa alma. Uma outra, por exemplo, a mudança de uma cidade forçada por conta do trabalho, enfim, até chegar àquela que é a única mudança que a gente sabe que vai acontecer. E que mudança é essa? A morte do corpo físico, né? Todos nós um dia vamos ser convidados a desencarnar, de forma compulsória ou não, de forma consciente ou não, iremos morrer. E a questão é,
nesse processo, ao fazer a nossa transição, vamos também sentir um luto. Quantos são os relatos de espíritos, sejam eles espíritas ou não, né, que falam da dificuldade dessa transição que é natural da alma humana. Por quê? Porque é uma mudança estruturante. E o que você quer dizer com tudo isso, Vicente? Que quanto mais nos prepararmos para essa mudança agora, seja num trabalho, seja no emprego, seja num relacionamento, né, que é outra forma de morte também muito impactante, né, a mudança, a transformação de um relacionamento, um divórcio. Então, tudo isso tem impacto na alma, tudo isso nos coloca na necessidade de recomeço. Necessidade essa, isso que é muito importante, que é da nossa condição de espírito encarnado, porque a única certeza que temos é de que vamos precisar recomeçar. Então, quanto antes estivermos preparados para esse recomeço, né, e nos fortalecermos diante desse processo, através dos diversos recomeços que a vida nos coloca nesse momento para enfrentar, nossa, mais facilmente, né, estaremos habilitados a fazer essa grande passagem desta encarnação no nosso processo de transição. Então, a mudança do corpo físico vai nos exigir um grande recomeço, ou seja, a morte vai nos colocar mais cedo ou mais tarde. Então, eu sempre brinco, o quanto antes, né, fugirmos do paradigma trazido dentro da nossa, perdão, da obra do nosso querido Jorge Amado, quando ele, através de um célebre, de uma célebre, na verdade, personagem, diz o seguinte, né? Eu cresci assim, vou morrer assim, sempre, e aí vocês naturalmente vão completar a Gabriela, romper com o que eu poderia chamar de síndrome de Gabriela, com todo respeito à obra desse grande literário baiano chamado Jorge Amado, romper com essa perspectiva é romper com o entendimento de que a mudança faz parte da vida, né? A gente pode até dizer que recomeçar, superar, faz parte do movimento da vida. Iremos fazer isso a todo instante, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde. Então, quanto mais consciente tivermos dessa necessidade e quanto mais nos prepararmos para isso, eu acho que de uma forma mais sábia e mais madura, iremos aproveitar essa oportunidade que no fundo é de grande aprendizado. Vamos lá. Por isso que recomeçar é, antes de tudo, dizer sim para a vida. Mas para dizer sim para a vida, para ser feliz, né, que é traduzido, seria uma espécie de tradução contemporânea do conceito de reinos dos céus na obra de Jesus, do Nirvana na obra budista, né, para a gente ser feliz, para a gente recomeçar, para a gente se superar, uma condição é fundamental. Precisamos romper com o que eu chamo de grilhões da culpa do erro fatal. Porque nós, seres humanos, que estamos aí ao longo de vidas em vidas, reencarnando dentro, às vezes, daquela cultura judaica cristã, nós desenvolvemos algo que, no meu ponto de vista, pode ser muito danoso quando ele acaba nos acorrentando. Do que estou falando? Dos grilhões da culpa. É muito comum que a própria morte do corpo físico, a morte de um ente querido, a morte de um emprego, a morte de um relacionamento esteja associado ao erro que cometemos. Nós erramos, né? E nós, naturalmente, iremos, pelas leis de causa e efeito, nos responsabilizarmos pelas consequências desse erro. Ok, até aí tudo bem. O problema é quando a gente se prende no erro. O problema é quando a gente se subjuga, inclusive por meio de pensamentos inoportunos trazidos por amigos, vamos assim dizer, né, imperceptíveis, que vão ali sempre nos desqualificar, né, nos desmerecer, inclusive da própria vida, pelo fato de termos errado e pelo fato daquele erro ter gerado uma morte, uma mudança que não gostaríamos que acontecesse. Mas, gente, trazer e abraçar o paradigma da reencarnação é também trazer
e reforçar a condição de que somos eternos aprendizes. Cada vez mais, né, a gente está amadurecendo para o entendimento de que não estamos aqui para pagar, estamos aqui para aprender e sermos naturalmente responsáveis pelos nossos erros. Isso faz parte do aprendizado. Mas também faz parte do aprendizado não nos subjugarmos, não nos desqualificarmos por conta desse erro. Porque na medida que a gente faz isso, a gente diz não ao recomeço. Na medida que a gente faz isso, a gente diz não à possibilidade de superação. E olha que Deus, na sua sabedoria, ele é tão misericordioso que ele fala o seguinte: olha, vocês que estão aí no planeta Terra, vocês precisam tanto aprender a recomeçar e a superar, e a culpa é tão intensa dentro de vocês que eu vou fazer o seguinte: eu vou dar a sabedoria ou uma oportunidade para vocês. Eu vou fazer com que vocês esqueçam o passado, reencarnem na condição de eternos, né, quando eu falo eternos bem entre aspas, não conhecedores das vidas que antecederam essa atual agora. E essa é inclusive uma grande resposta. Por que eu não me lembro do que aconteceu na vida passada? Porque a divindade, a vida sabe que ainda não estamos preparados o suficiente para olhar para trás e não nos culparmos de todos os maus e todos os erros fatais que cometemos. Mas minha gente, se Deus, a sua grande divina sabedoria, nos dá essa oportunidade do esquecimento para que possamos seguir adiante, por que ir na contramão desse processo? Né? Por que ir na contramão desse gesto de amor divino que diz: meu filho, não importa o que aconteceu daqui para trás, você já vai de alguma forma ser responsável pelas consequências, querendo ou não. Mas agora o que é importante é o daqui para frente. Siga, se permita recomeçar, se permita se dar essa condição de superação da condição na qual você se encontra, porque você merece. Eu lhe amo. Se ame também. Se acredite merecedor de seguir adiante, da segunda chance, do segundo momento. E aí, gente, uma coisa importante nessa vida: não espere desencarnar para saber que você pode recomeçar aqui e agora. Por quê? Porque o recomeço é uma habilidade, é uma necessidade do espírito para seguir a sua trajetória, para seguir a sua caminhada, para seguir a sua jornada. Então, aproveitemos agora e evite trair a sua própria alma. Por quê? Porque além de romper com o grilhão da culpa e se permitir ser sujeito da sua própria história, entender que você está aqui para aprender e se amar o suficiente para se perdoar, para abrir um novo ciclo de vida. Além disso, aprenda a ser um pouco mais fiel à sua alma. Porque isso é muito importante, né? A gente se trai o tempo todo em nome de uma tradição, em nome do que meu pai ou minha mãe quer de mim, em nome do que fulaninho, a empresa, o emprego espera de mim. A gente se trai. A gente se trai. O que é que se trair? É a gente abdicar daquilo que nos brilha os olhos, daquilo que a gente sabe que é importante pra gente. E a gente não fez porque fulaninho não gosta, ou porque fulaninho disse aquilo. E, gente, um das grandes aprendizados de superação que precisamos ter nessa vida é de que, às vezes, para sermos fiéis a nós mesmos, para seguir a nossa alma, para seguir o nosso dito planejamento reencarnatório, a gente vai precisar atrair a expectativa de algumas pessoas. Jesus já falou sobre isso. Não tem como você seguir a sua alma, o seu ímpeto, o seu planejamento reencarnatório sem trair a perspectiva de algumas outras pessoas. Por quê? Porque a sua alma é a sua alma. Só você, só eu, tenho a alma que tenho e tenho a trajetória que tenho. E é normal, ao segui-la, ao ser fiel a ela, eu trair a expectativa de algumas pessoas. Eu preciso ser forte o suficiente para isso, para romper com grilhões da culpa e para recomeçar dentro de uma coisa que realmente eu acredite e me alimente. Isso é muito importante. Então, se permitir adiante no novo ciclo da vida, é fundamental a gente abraçar a nossa alma, é fundamental a gente se perdoar. Afinal, tudo passa, tudo se transforma e tudo se ressignifica. A mudança faz parte da vida, a superação também. Então, abracemos essa condição, né? E vamos aprender a fazê-la da melhor forma possível, porque mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, a gente querendo ou não. Então, quanto mais consciente a gente abraçar esse desafio desse novo trabalho, às vezes que a gente nem imaginava fazer, esse desafio de recomeço de um relacionamento, de um casamento, porque tivemos que nos divorciar,
Ou para aqueles que estão no outro plano da vida, o recomeçar no outro plano, ele é fundamental que a gente esteja aberto. Por mais doloroso que seja, por mais que a necessidade do luto seja uma condição de ser vivida. Tá? Então, vamos viver esse luto, vamos abraçá-lo, vamos acolhê-lo, mas saber que ele é a condição necessária para a abertura desse novo ciclo que a vida agora nos convida, nesse exato momento, nesse aqui e nesse agora. E aí, naturalmente, né? Quando a gente fala de recomeçar, e os espíritos falam isso, né? Que mais desafiador do que a morte da carne é o desafio do reencarne. Porque o desafio do reencarne é o desafio do recomeço. E aí não é só na reencarnação que a gente tem medo. A gente tem medo também daquele novo emprego. A gente tem medo daquele novo relacionamento. A gente tem medo daquela nova cidade, daquela nova conjuntura. É normal. Acolhemos, vamos acolhê-lo. Né? Esse medo da dor, esse medo do desconhecido e principalmente, isso é muito importante para nós que temos uma perspectiva racional da vida, o medo da inexistência do controle, né? A gente está ali, ó, tudo controlado, tudo ali, a gente acha que tem aquele controle, mas a vida ela é sábia e às vezes a sabedoria dela, ela está associada a umas certas rasteiras que ela nos dá. Exatamente para quê? Para nos forçarmos à mudança. Não é às vezes a gente encara dessa forma, né? Não é uma punição, né? Reparemos, sejamos abertos com a alma aberta, porque normalmente aquela porta fechada vai ter sempre janelas. Né? Aquele ditado popular, ele é muito sábio, isso acontece, gente, de fato, eu tenho certeza que não apenas eu, como vocês tiveram muitas oportunidades nesse sentido. Então, acolhemos o nosso medo e não nos paralisemos por conta dele, né? Porque a gente não tem controle de nada, não temos controle de nada. E toda vez que a gente se deparar com uma mudança, vamos de alguma forma nos acolher no sentido de que estejamos abertos ao novo, que ele vai aparecer. Acreditem, acreditem. Além disso, é importante também dizer que várias mortes, elas também estão associadas a feridas. Né? Então, às vezes, não é só apenas um medo em si, mas é uma ferida mal cuidada. Então, vamos acolher essa ferida, vamos tratá-la. Né? Porque a gente sabe que existe um ditado budista muito forte, muito lindo que eu trago para a minha vida. Uma mão sem ferida, ela segura até veneno. Mas uma mão ferida, ela recusa até carinho. Então, às vezes, é necessário para esse recomeço que a gente acolha nossas feridas, trate delas, através de vários processos terapêuticos, trabalhos no centro, meditações, terapias das mais diversas formas. Vamos nos tratar, porque às vezes a morte deixa essas feridas, porque o tratamento é necessário para esse recomeço, para que a gente deixe fluir esses recomeços que estão para acontecer, mas que às vezes essa ferida nos impede. Então, vamos lá, cuidar dela, para a gente poder seguir adiante, acolher com amor todas as necessidades da nossa alma nessa transição, nessa passagem que a morte nos coloca, né? E acolher com amor, seja através do perdão, seja através da cura do corpo ou da alma, as diversas formas que, de alguma forma, todo recomeço nos coloca do ponto de vista de manifestação desse auto-amor. Né? E resgatar isso também através de uma perspectiva de fé e de esperança na vida. E aí sim, a gente vai ver, né, e abraçar aquela proposta de Jesus de ter fé na vida, de fé em Deus. Porque, gente, o que eu posso dizer para vocês é que ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. E isso não foi Vicente que falou, foi o nosso Nazareno, nosso querido e amoroso, que veio aqui para dizer: precisamos nascer de novo, do corpo e da alma. Então não esperemos a morte do corpo para que a gente tenha que renascer como espírito. Vamos renascer como espírito agora. Essa é a proposta dessa doutrinária. É esse o desafio que eu gostaria de colocar. A todo instante, a todo momento, em toda oportunidade que a vida nos der, vamos dialogar com ela, porque a vida é sábia. Ela é sábia, ela é mãe. E por mais que às vezes ela seja dura e a gente fique assim indignado porque a gente não fez as coisas exatamente como a gente queria, no fundo ela nos provocando a renascer do espírito, independente da morte física. Mas se a morte física assim vier, como para muitos aqui que podem estar assistindo essa palestra dentro de um outro plano, vamos acolher, porque de alguma forma elas têm algo a nos dizer. Aí é que temos que confiar na sabedoria e no plano divino, porque uma coisa é certa,
a todo instante, a todo momento, vamos precisar nascer de novo para ver o reino dos céus, para ver a felicidade. Só que aí fica a pergunta, renascer para ver, Vicente? Sim, eu gostaria de fechar essa doutrinária dizendo e trazendo e resgatando uma reflexão que eu gosto muito. Onde encontrar a felicidade? Onde encontrar esse reino dos céus? Se Jesus disse que eu preciso renascer, ou seja, recomeçar para ver, mas como é que eu posso reencontrar de verdade? Como é que eu posso experimentar? E aí eu trago o nosso querido Leão Diniz, que dentro dos livros mais lindos que eu particularmente acho de sua obra, o problema do ser, da dor e do destino, ou perdão, o problema do ser, do destino e da dor, ele fala o seguinte, para responder essa questão. As causas da felicidade não se encontram em lugares determinados do espaço. Estão onde? Em nós, nas profundezas misteriosas da nossa alma. Em outras palavras, conhece-te a ti mesmo, conecte consigo, porque é em você que está a felicidade, é dentro de si. E todos esses recomeços, todo esse aprendizado, no fundo, o que ele nos proporciona e o lugar para onde Deus nos leva é um processo de conexão com nós mesmos, com a nossa própria alma. Porque ver o reino dos céus é entender que ele já está aqui dentro de nós. E a pergunta que sempre deve nos provocar, né, de alguma forma, é: o que estou fazendo para atrapalhar essa reconexão comigo? O que estou fazendo para atrapalhar esse encontro com a felicidade que várias religiões e várias filosofias já apontaram que ela habita dentro de mim? Como é que eu vou estabelecer esse desafio de conexão comigo mesmo? Essa é a eterna e perene proposta de recomeço e superação. Se superar e se reconectar, ou perdão, se superar para se reconectar consigo, para se autoconhecer do ponto de vista profundo, de entender e saber que a felicidade, ela já está aqui, ela já habita dentro de nós. E é isso que tanto o Nazareno quanto esses espíritos amorosos incríveis dos dois planos da vida, que inclusive nesse momento nos envolve através dessa energia de amor e paz, nos coloca a necessidade de auto-amor, a necessidade de reconexão consigo, a necessidade de abraçar a própria alma de forma honesta, porque isso exige um ato de coragem e de amor, de muita fé e perseverança. Então, vamos recomeçar? Vamos reencarnar e recomeçar do ponto de vista do espírito? Vamos retomar esse processo? Esse é o convite que eu gostaria de fazer para todos nós nesse momento, no aqui e no agora, e que o Mestre Jesus e os bons espíritos de luzes possam nos auxiliar e nos inspirar nessa jornada, nesse caminho. Que a paz esteja conosco nesse processo. Que assim seja.